Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Assim está escrito: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aconselhando aqueles irmãos de Colossos, no sentido de que eles continuassem servindo a Deus de acordo com a palavra que haviam recebido, em virtude de muitas falsas doutrinas que estavam permeando aquela cidade, e aqueles irmãos precisavam estar compromissados com a vontade do Senhor e o seu propósito. E Paulo, quando escreve a eles, Paulo admira naqueles irmãos a firmeza com que eles estavam vivendo e a ordem que eles estavam mantendo, apesar de sendo bombardeado pelas falsas doutrinas. Ele escreve dizendo a eles o seguinte: que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo, olha o que Paulo via, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Bem, como foi que eles puderam manter essa ordem e esta firmeza da fé em Cristo? Eles foram orientados a, assim como haviam recebido a Cristo, que eles deveriam andar conforme ele andou, andar nele, andar com ele, andar debaixo da orientação dele. De que forma? Paulo diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Esse andar com Cristo fala de comunhão, de proximidade, de amizade. E ele diz aqui: arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Então, aqueles irmãos foram ensinados por Paulo e os obreiros que por ali passaram a se manterem firmados em Cristo, apesar de tudo que pudesse acontecer naquela cidade, principalmente por meio dos falsos ensinadores com as falsas doutrinas. Mas eles deveriam estar centrados na pessoa de Cristo, andar com Cristo, andar com Cristo, andar nele, estar arraigado, estar sobreedificado, estar firmado, fundamentado, não descuidar, não sair, não dar brecha para o adversário. Era esse sentido que Paulo estava escrevendo para aqueles irmãos. Dentro desse texto, vamos falar sobre andar com Cristo. Qual é a implicação de andar com Cristo? Ou seja, o que se espera de cada um de nós quando passamos a andar com Cristo? Lembrando que andar, todos nós sabemos o que é andar. Andar é um exercício importante para o corpo humano. E se a pessoa não anda, fica parada, detida, ela vai se atrofiando, vai perdendo as funcionalidades. E andar significa, no caso, andar com Cristo, é a convivência com Ele, é estar com Ele, é Ele estar conosco. Então o Senhor sempre teve o propósito de chamar o homem para andar na sua presença, andar próximo de si. Veja como começou lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim. Olha, passeava no jardim, andava pelo jardim. Quem estava no jardim? Adão e Eva. Com quem Deus passeava no jardim? Com Adão e Eva. Até o momento que eles desobedeceram e o Senhor os lançou fora. Mais à frente, lá no capítulo 17, o Senhor se volta para Abraão e faz um pedido a ele. Capítulo 17,
versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então veja, sempre o próprio Deus chamando as pessoas para andar com ele. Jesus, quando veio e quando começou o seu ministério, ao passar pela beira das praias, pelos lugares por onde andou, ele chamava as pessoas, dizia: vem e segue-me, ou seja, vem e anda comigo, vem e segue comigo. E ele ia passando. Veja quando ele entrou em Jericó. Entrando em Jericó, ele ia passando. E as pessoas iam com ele, andando com ele, convivendo com ele. Então, andar é conviver, é estar próximo, é estar junto. É isso que a palavra de Deus nos recomenda quando fala sobre andar nele, ou andar com ele, ou andar como ele andou. É a mesma coisa. Isso significa um chamado para nós andarmos com Cristo, andar com ele. E a Escritura nos afirma: poderão andar dois juntos se não estiver de acordo? De modo nenhum. Então, para andar juntos, para andar com Cristo, é preciso estar em comunhão com Cristo, em acordo com ele. Estando nesta condição, o caminho está aberto para a caminhada ao lado do Senhor Jesus Cristo, procurando a cada dia estar arraigados, mais fortalecido, mais fundamentado, sobreedificado, confirmados na fé, uma vida que cada dia na presença de Cristo, esta vida vai mostrando melhoras e progressos. E progressos. Então nós olhamos aqui e dizemos: Deus quer que o homem ande com ele. Ele também quer andar com o homem. Jesus, quando veio, andou com as pessoas. Chamou as pessoas para andar com ele. Paulo, quando estava servindo a Deus, levou pessoas para andar com ele, servindo ao Senhor. E ele andava com Cristo. Ele tornou-se um imitador de Cristo. Portanto, o que é que implica andar com Cristo? Bem, nós temos aqui pelo menos 5 recomendações ou 5 implicações do que é andar com Cristo. A primeira é que implica ação, ou seja, ninguém permanece inativo na presença de Jesus. Todos aqueles que atenderam o chamado de Jesus e passaram a andar com ele, eles não são inativos. Inativo é aquele que não faz nada, não se movimenta. Não. Na presença de Jesus, as pessoas se tornam ativas, dinâmicas, operosas e eles caminham. Assim foi com Moisés, quando Deus chamou, assim foi com Isaías, assim foi com Abraão, assim foi com os anjos que servem a Deus, assim foi com Saulo, que passou também a andar com Cristo e imitá-lo a cada dia, a cada momento. Então, tudo isso traz a implicação de que para andar com Cristo é preciso ação. Ação. Não se pode ser alguém parado, paralisado, morto. Não. Tem que ser alguém vivo. E quem está vivo se movimenta, caminha, é dinâmico, vai, volta, segue, muda e por aí vai. Então implica ação. Andar com Cristo vai implicar ação. Estar ao lado dele e andar com ele. É para isso que nós somos chamados. A segunda implicação é o progresso, vai implicar em progresso. À medida em que nós vamos andando com Cristo, vamos nos movimentando com ele, vai havendo o progresso na nossa vida. Este progresso vai se mostrar através do crescimento. Este crescimento, como disse, ele acontece
através da convivência com Cristo. E a palavra nos afirma e nos move a crescer na graça e no conhecimento. Jesus veio trazer estas coisas. A palavra diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, à medida em que nós estamos andando com Cristo, isto implica a ação da nossa parte, andar realmente com Ele. Segundo, implica progredir junto com Ele, que vai promover e demonstrar o nosso crescimento com Ele através da convivência. Terceiro, implica continuidade. Nós não podemos andar um tempo e parar. Nós temos que continuar. O segredo é começar. Agora, parar não, é ir até o fim. A palavra de Deus diz: tu, porém, vai até o fim. Então, nós temos um começo. O começo quando fomos chamados pelo Senhor, chamados para seguir, chamados para andar com Ele. E precisamos continuar. Não importa se já andamos 5, 10, 15, 20, 50 anos, a recomendação é continuidade, é continuar. Ainda não chegamos ao fim, nós temos que ir até o fim. É como Paulo deixou registrado em 2 Timóteo: combati o bom combate, quer dizer, fui até o fim, acabei a carreira, terminei o que tinha para fazer. Agora está guardada a coroa da justiça. Então implica em continuidade. Andar com Cristo implica ação, andar com Cristo implica progresso, andar com Cristo implica continuidade, andar com Cristo implica estarmos conscientes da necessidade de estarmos sempre na presença do Senhor Jesus. E quarto lugar, vai implicar em costume, ou seja, nós precisamos nos acostumar a andar com Cristo, porque é o melhor que existe para a nossa vida. Não há coisa melhor para o ser humano do que ser convocado para andar com Cristo. Andar como Cristo andou, viver como Ele viveu. Então vai implicar o costume. A princípio, quando chegamos para Cristo, nós chegamos do mundo. E é preciso, então, que sejamos ensinados e orientados e vamos aprendendo passo a passo e passamos a praticar aquilo que aprendemos. Então, nós passamos, então, a nos acostumar com a maneira correta como se deve andar com Cristo. Então, quando aprendemos isso e nos acostumamos, nós sabemos que é o melhor na vida do cristão. Paulo, ele teve várias experiências por continuar e por acostumar-se a andar na direção do Senhor. Daniel andou na direção de Deus. Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Noé, Elias, Moisés, Josué, Daniel e tantos outros. Estes homens, eles aprenderam a andar com Deus. Enoque andou com Deus. Noé andava com Deus. E nós somos chamados aqui para andar com Cristo. Então precisamos nortear a nossa vida de tal forma que a realidade do nosso viver seja andar com Cristo na presença de Cristo. Então vai implicar também o costume, acostumar-nos a andar com Cristo. E por fim, implica pureza. Eu disse a princípio, para andar com Cristo, nós precisamos estar com a vida pura, com a vida limpa, com a vida santificada, separada, consagrada para servir e adorar ao Senhor. Então, quando nós vivemos uma vida de pureza na presença do Senhor Jesus, nós vamos cumprir a vontade de Deus. Ela vai se cumprir na nossa vida, e a nossa vida
se tornará então uma vida agradável a Deus. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a andar com Cristo. E à medida em que vamos andando, e isto vai promovendo um crescimento, um amadurecimento na nossa vida, nos dando a experiência de andar com Cristo, em agir, termos ação, termos progresso, continuidade, estarmos acostumados a andar com o Senhor e com uma vida pura que o glorifique, isso é o que nós mais queremos e esperamos para andar na presença do Senhor. Então, este andar, este chamado que Paulo trouxe para os irmãos da cidade de Colossos é que eles continuassem e que eles não parassem. Não, vocês já andaram até aqui, já está bom demais, pode parar. Não, continua, segue adiante, vai até o fim. Eu e você começamos na caminhada com Cristo, mas não temos a ordem de parar. Não podemos ainda mudar a direção. Nós temos que continuar andando com Cristo. E isto, a nossa vida precisa estar em atividade. Nós precisamos ter ação na presença do Senhor. Nós precisamos ter progresso. Nós precisamos ter continuidade. Acostumar com o direcionamento do Senhor na nossa vida e procurar manter-nos numa vida pura e separada para que não haja nenhum impedimento de estarmos na presença do Senhor. Então, é preciso que nós aprendamos, conforme a Escritura recomenda, a andar com Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. Você está andando com Cristo? A partir do momento em que você começou a andar com Cristo, você continua em ação neste procedimento? Está havendo progresso, está havendo crescimento, está havendo mudanças na vida? Você está continuando ou há momentos em que você decide parar, interrompe a caminhada? A palavra de Deus nos encoraja a ir até o fim e não parar no meio da jornada. Temos que continuar e temos que aprender como é que se deve andar na presença do Senhor Jesus. E sabendo que nós precisamos ter muito cuidado para não nos corrompermos com este mundo mal, de impureza, de iniquidade, de violência, de engano, de mentira. Então, para termos esta vida pura, nós precisamos viver uma vida de santificação, uma vida separada para Deus. Quando a nossa vida estiver realmente consagrada ao Senhor, aí então nós vamos servi-lo com alegria, vamos cumprir a vontade de Deus que Ele estabeleceu para cada um de nós e a nossa vida vai se tornar uma vida agradável diante do Senhor. Ele terá prazer na nossa vida porque estamos andando com Ele e andando como Ele andou. Aprendendo com Ele, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando nós vamos conhecendo ao Senhor, vamos aprendendo com Ele, isso vai fortalecendo a nossa vida, vai fortalecendo a nossa fé, vai solidificando os fundamentos espirituais na nossa vida e nós vamos seguindo adiante com discernimento, com graça, com sabedoria, mas caminhando. Andar com Cristo é isto. Nós não podemos ficar parado de maneira nenhuma. Se estamos parados, não nos movimentando e andando com Cristo, alguma coisa está errado na nossa vida. É preciso olhar, observar, pedir graça de Deus para entender o que é que está acontecendo, que não estamos mais andando com Cristo conforme andávamos anteriormente. É preciso voltar e continuar a andar com Cristo até o nosso último respiro nesta terra. Não é parando pelo meio da caminhada, mas é seguir, é andando com Ele,
é indo com ele, é prosseguindo, indo à frente. Os obstáculos vêm, as dificuldades vêm, os embaraços, as implicações, as intimidações vêm, mas vamos seguir adiante, vamos nos movimentar, vamos progredir, vamos continuar e vamos seguir com uma vida que seja agradável e que nos mantenha na presença do Senhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Esta é a orientação, é o direcionamento hoje para a minha vida, para a sua vida, para que nós andemos com Cristo, andemos nele, andemos com ele e façamos o seu querer e a sua vontade. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.